Esclarecendo. Esclarecendo sua dúvida. No Esclarecendo a Dúvida de hoje, a advogada que vai conversar conosco é a doutora Samanta Lopes. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde a todos. O tema da nossa entrevista é o regime de comunhão parcial de bens. A senhora vai explicar para a gente o que entra na partilha e quais são os tipos de comunhão. Me parece que há aquele que você casa com separação de bens, há o regime parcial de bens, né? E o total. Explica melhor para a gente quais são os tipos de comunhão, doutora, na hora de fazer lá a separação. Na verdade, na legislação brasileira, existem 5 tipos de regime de bens. Que é o mais comum, que é a comunhão parcial de bens. Temos a comunhão universal de bens, a separação convencional, a separação obrigatória e a participação final dos aquestos. Esses são os 5 tipos de regimes que podem ser feito o casamento. Ou o contrato de união estável também. A pessoa pode escolher qualquer um desses regimes. Doutora, casais que procuram um advogado para realizar a partilha de bens não tem ideia que o FGTS e a Previdência Privada também irão integrar aí o patrimônio a ser partilhado? Até o FGTS, doutor? Exatamente. Na comunhão parcial de bens, que é o mais comum, mais usado, né? O FGTS vai entrar na partilha, porém é importante observar que só entra na partilha o valor que foi adquirido durante a união o casamento ou a união estável. Isso é muito importante. O valor que foi recebido antes dessa união, no de comunhão parcial de bens, não integra. E aí, nesse caso do parcial, né? Da partilha parcial, não é isso? Exato. Existe aquele caso também que o indivíduo é bem financeiramente, é rico e casa com uma pobre, ou vice-versa. A mulher é rica e casa com um indivíduo que só entrou com o título de eleitor e o amor para dar, né? Isso é definido na hora que se faz o casamento, doutora? Ele lá define se vai ser a comunhão completa, a divisão completa, se vai ser parcial ou então dividido, separado? Exatamente. No momento do casamento ou de elaborar um contrato de união estável, os casais podem sim escolher o regime de bens que será mais interessante para eles. Então, o melhor a fazer na hora de fazer o divórcio, de fazer a separação, é procurar um advogado, alguém que possa auxiliar na hora da separação, doutora? Exatamente. Melhor ainda é quando procuram um advogado no momento que vão realizar o casamento. Porque o advogado consegue analisar a situação, o caso específico, para, junto com eles, decidir qual o melhor regime de bens a ser escolhido. Isso facilita muito e ajuda a diminuir e muito uma possibilidade de uma discussão no momento da separação. Por isso, a pessoa, quando casa, precisa estar atenta a esses detalhes porque, claro, ninguém casa pensando em separar, né? É bem verdade que quando a gente casa, pelo menos a ideia é viver o resto da vida. Essa é a promessa, o juramento que se faz tanto no cartório civil quanto no religioso para quem casa na igreja. Mas no ato de que for casar, é preciso estar atento a isso ou essa discussão só acontece num possível divórcio, doutora? Não, na verdade, a discussão da partilha vai ser no divórcio. Porém, se você procurou um advogado no momento que foi casar, quebrar esse preconceito de que falar em dinheiro, falar em regime de bens antes do casamento, quer dizer que o outro não gosta, tudo isso não. A gente tem que saber que, fazendo uma escolha bem feita, uma escolha acertada, a chance de ter uma discussão numa futura separação vai ser bem menor. E o desgaste também. No caso da união estável, como comprovar essa união? Por exemplo, acontece muito isso em casos de homens que têm relação extraconjugal, né? E a gente já viu caso de pessoas que viveram com um indivíduo durante, 10 anos e ele mantinha um matrimônio e mantinha esse relacionamento extraconjugal. Em um caso de morte desse indivíduo, a amante, né, como é denominada a segunda esposa, teria direito a
a parte dessa herança deixada por ele, doutor? Não tem direito. No caso, só vai ter direito a esposa dele. Nesse caso, ele vive em união estável com a outra pessoa, porém ele é casado. Então, se ele é casado, ele não pode constituir uma união estável. Nesse caso, a gente está diante de um concubinato, que é o que as pessoas falam, entendeu? Então, essa separação parcial facilita, é o que as pessoas mais procuram na hora de fazer o divórcio, na hora da separação. Qual o meio mais comum que é utilizado na hora da separação? O meio mais comum é o de comunhão parcial, porque quando você chega no cartório e diz que quer fazer um casamento, a maioria das pessoas, 90% dos casais, já pegam comunhão parcial. Por quê? Porque não param para analisar quais os regimes existem e qual regime seria melhor. Vão pelo mais fácil, pelo mais prático, entendeu? Exato. Aqui o Genival de Pombos, ele nos ouve através da Rádio Brasil, e ele pergunta o seguinte: a lei da separação de bens, é isso? A lei da separação de bens está valendo ainda, doutora? Se for a separação total de bens, sim, é um regime que ainda existe e é um regime válido. Pronto, está respondido aí o Genival. Portanto, quem quiser mais informações, deve procurar um especialista. Por exemplo, a senhora pode ajudar aí a essas pessoas que estão com esse problema e com esta dificuldade. Nós estamos vivendo hoje um momento recorde de separação. Infelizmente, não é uma notícia boa, mas é o que a gente observa no dia a dia. Os cartórios têm divulgado isso. A quantidade de pessoas que estão se separando, se divorciando, cresce a cada ano e é sempre um problema. É bem mais fácil casar do que separar, né? E ter um auxílio de um especialista para orientar o casal ali na hora da separação é importante, não é, doutora? É fundamental, na verdade. Tanto na separação quanto no momento do casamento. É como eu disse, você escolher um regime de bens mais adequado para a sua situação quando for casar, vai diminuir em quase 90% a chance de um litígio na hora do divórcio. Você pode fazer sua pergunta 2160-1734, 2160-1734. Doutora, quando a separação acontece e o casal tem filhos, por exemplo, né? O casal tem lá os bens para separar, só que eles têm filhos em comum. Como é que fica essa divisão? Os filhos não entram, né, nessa discussão ou os filhos têm que fazer parte dessa divisão? Não. Filho não faz parte da divisão de bens no momento de divórcio, certo? Ou de dissolução de união estável. Eles fazem parte de receber quando for em caso de falecimento, porque a gente está falando de herança. Então, os filhos não participam desta divisão. Quando há essa separação, não, a divisão é feita... Né? Os bens serão partilhados entre o marido e a mulher. Muito bem. Companheiros, em caso de união estável. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação conosco. Mais alguma coisa a acrescentar, doutora? Não, é muito importante conscientizar as pessoas que procurar um advogado no momento de casar é muito importante. E quebrar esse preconceito de que se falar em dinheiro, se falar em regime de bens no momento de casar, é porque não ama, como muita gente fala, ou porque acha que o outro é interesseiro, nada disso. Na verdade, na tentativa de evitar um desgaste maior para as duas partes no momento de um divórcio. Doutora Samantha Lopes, nós queremos agradecer a sua participação. Deixe suas redes sociais, está sempre postando dicas e aí as pessoas podem acompanhar aí as dicas que a senhora passa para a nossa população. Então, a rede social utilizada é no Instagram, Maciel Pinheiro Advogados. Lá eles podem tirar qualquer dúvida. Pode falar. Tirar qualquer dúvida? Lá eles podem tirar qualquer dúvida e também vão ficar sempre informados, porque estamos sempre postando notícias. Perfeito. @Maciel Pinheiro Advogados, não é isso? Exato. Ok, doutora, muito obrigado pela participação. Ótimo dia para a senhora, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos. Pronto, conversamos com a doutora Samantha Lopes no quadro Esclarecendo do nosso programa.